Agora, filhinhos, permaneçam nele, que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele, e envergonhados, porque sabemos que ele é justo, sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justo, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Amém. Obrigado, meu irmão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu é a palavra, Teu é o poder, ó Pai. Só o Senhor pode fazer um milagre, trazer a vida e nos tocar com o Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, o nosso pedido. Nos colocamos diante do Senhor e peço a Tua graça e misericórdia apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar dos reptilianos? Quem já ouviu falar, quem já leu um pouquinho da teoria sobre os reptilianos? Poucas pessoas? Poucas pessoas, outros já ouviram, né? Há uma teoria conspiratória de que uma raça de alienígenas vive entre nós e eles têm a aparência de répteis, mas eles conseguem se disfarçar, né, de seres humanos. Eles estão infiltrados entre os seres humanos e eles ocupam lugares de influência e poder na sociedade. E essa teoria é bem desenvolvida, tem muita gente que leva bem a sério tudo isso aí, né? E apesar também da origem disso ter crenças e lendas antigas em tudo isso, essa teoria foi desenvolvida por um britânico chamado David Icke, era um esportista, no início dos anos 90. Então olha de onde surgiu. Ele disse que recebeu uma mensagem espiritual de um médium, de que ele foi escolhido para trazer uma nova revelação para toda a humanidade. Então, ele teve essa revelação e escreveu um livro sobre isso. E ele criou também outras teorias conspiratórias, e aí tem vários livros escritos dele que ele fala sobre isso. Pessoas como o presidente Biden, Barack Obama, Angelina Jolie, Rihanna, outros artistas, outras pessoas famosas se encaixam aí no que as pessoas que seguem essa teoria dizem que fazem parte. A falecida Rainha Elizabeth também era uma reptiliana. Enfim, eles conseguem imitar a aparência humana, mas tem momentos que eles dão uma escorregada, afinal são répteis, né? Dão uma escorregada e deixam mostrar a sua real aparência. Então o pessoal pega umas fotos desconfiguradas, aqui ó, dá pra ver que tem um momento aqui que deu pra ver que ele era um reptiliano. Mas enfim, o que era um reptiliano? Um reptiliano é um filho de um réptil. Faz sentido? E qual o primeiro animal mencionado na Bíblia? Você lembra? Vai ser a perguntinha do desafio do retiro, é porque está lá em Gênesis, capítulo 3. O primeiro animal mencionado na Bíblia é a serpente, um réptil. E agora, tudo vai fazer sentido com essa teoria? Não, calma aí, eu não estou aqui para provar essa teoria, né, anticristã desse cara que teve essa revelação extra bíblica, então não quero comprovar isso. Mas quando o homem pecou no jardim do Éden, ele perdeu os privilégios
de filho de Deus e se tornou um merecedor da justa ira de Deus. A Bíblia, em toda a sua narrativa de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para Jesus Cristo como Redentor, que vem para redimir o homem da sua situação, tirá-lo do reino das trevas, como diz Colossenses, para o reino da luz. Jesus veio transformar os filhos da serpente, os reptilianos, em filhos de Deus. Ele veio resgatar o homem, os reptilianos. Nessa analogia, tá? Não vou sair falando que o pastor é conspirador, mas vai ter um corte lá depois falando isso, enfim. O que João está fazendo aqui na sua carta é checando, né? Essa é a nossa série, check-up, examinando o coração do discípulo. E João está checando o coração do verdadeiro Filho de Deus, para que não haja engano, para que nenhum Filho de Deus viva no engano. E o apóstolo João, o apóstolo do amor, das lindas palavras do Evangelho de João, ele usa uma linguagem muito forte aqui. Aqui ele vai dividir a humanidade em apenas 2 tipos de pessoa, 2 grupos. E nós paramos no versículo 29, que foi lido. Sabemos que Ele, Deus, é justo. Também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Aqui João falou a sua tese central do que ele vai desenvolver. É como se ele largou já a cereja do bolo, e aí ao escrever isso ele pensou assim: peraí, eu tenho que explicar melhor isso aqui. Eu vou explicar mais isso aqui. Então ele vai agora discorrer, explorar isso aqui nos versos seguintes. É isso que nós estamos vendo, que um dos propósitos da primeira carta de João é fazer um check-up na vida dos crentes, para que nós possamos reconhecer quem são os verdadeiros discípulos. Não tem várias categorias. Quem são os verdadeiros crentes? E esses check-ups, eles estão espalhados em diversos lugares pela carta, porque João, ele é meio repetitivo em alguns termos. E ele vai fazendo uma verificação. Ele verifica o caráter moral, como alguém que obedece a Deus. Ele faz verificação da sensibilidade social, do amor ao próximo. E ele também faz um check-up da pureza doutrinária, a fé autêntica em Jesus Cristo. E nos 2 primeiros capítulos, se você perdeu, está lá no YouTube, as mensagens, no Spotify, você pode acompanhar, rever, ver lá. A ênfase de João foi na comunhão. O cristão que tem comunhão com Deus, praticará e amará ter comunhão com Deus e com os seus irmãos. E aqui no capítulo 3, a ênfase é na filiação, com o mesmo propósito macro da carta. O propósito macro da carta está lá no capítulo 1, para que os verdadeiros filhos de Deus possam desfrutar da vida, da parte com Deus, da comunhão, com alegria, segurança. Então ele está fazendo esse check-up para que as pessoas não vivam no engano, na insegurança. E nós vamos olhar para esse texto e perceber alguns motivos pelos quais nós podemos usufruir de uma vida santa, desfrutar da natureza de Deus em nós, ter comunhão com Deus e não vivermos como reptilianos. Primeiro argumento que João vai destacar no início do capítulo 3 é: Deus ama você. Ele vai começar: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama filhos, o que de fato somos. Essa expressão de João no início, vejam como é grande, não é apenas um imperativo argumentativo, veja bem, veja só. É uma expressão, uma exclamação de perplexidade misturada com gratidão. É como se ele estivesse dizendo: vejam que grande, maravilhoso, extraordinário esse amor de Deus. Tem alguns comentaristas bíblicos que dizem que essa expressão, utilizada por João aqui no original, vejam que diferenciado. É como se ele estivesse dizendo: vejam que diferente, é de outro país. Eles usavam outro país porque eles não tinham essa ideia que a gente fala coisas de outro mundo, né? É de outro país, é incomum ao que nós conhecemos. O que vem de Deus é diferente do que vocês têm visto aqui nesse império, aqui na região de vocês. Porque o amor de Deus não é uma retribuição pela nossa dedicação a Ele. Por quê? Porque lá em Romanos 5,8 nós vemos que Deus provou o seu amor ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos seus inimigos, para que pudéssemos deixar de ser reptilianos. Isso é uma dádiva concedida a pecadores indignos, não por mérito nosso,
não por esforço nosso, não pelo nosso desempenho na vida cristã, mas pelo grande amor de Deus, livre e gracioso. E então João diz: vejam como é grande o amor de Deus. Entendam que não é de tamanho que nós estamos falando. Deus é muito grande porque Ele ama muitas pessoas. Não é de quantidade, é de natureza diferenciada. O amor de Deus tem uma natureza diferente, divina. É uma expressão de admiração e um convite. Deslumbrem, desfrutem comigo desse amor, vejam e venham ver. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Muitos amigos meus se surpreendem quando descobrem que eu não nasci no Rio Grande do Sul, que eu não sou gaúcho, nascido no Rio Grande do Sul. Eles dizem: você não é gaúcho? De fato, né? Os gaúchos nem ficam jogando na cara, os outros falam: não, mas tu parece, mas tu não é gaúcho, nascido lá, tu é falsificado, tu nasceu no Mato Grosso. Mas o termo gaúcho, em minha defesa, eu digo que não é uma designação apenas para quem nasce no Rio Grande do Sul. Sabiam disso? O termo gaúcho é para quem habita na região das campanhas ainda, né? Agora daí foi se ajustando o termo, mas o termo gaúcho é designado para quem habita na região do Rio Grande do Sul e se identifica com os costumes da cultura. Então, você pode se identificar como gaúcho, meu amigo carioca. Eu também. Podemos dar... Nossa, hoje está cheio de carioca aqui, ó. Tem vários. Vocês podem se identificar como gaúcho se quiserem. Eu sei que vocês não querem, né? Querem manter o sotaque aí, que todo mundo reconheça que vocês são cariocas. Mas ser gaúcho não é ser nascido aqui. Porque você pode se identificar como gaúcho, porque é um título não para quem nasce, mas para quem quer, quem gosta, quem se identifica. Ser um filho de Deus é diferente. Ser filho de Deus não é uma designação qualquer para crente que vai na igreja. Os filhos de Deus são os cristãos, como se fosse um apelido, um termo. Nós somos, de fato, verdadeiramente filhos de Deus, com as características do Pai em nós. É isso que João está começando a desenvolver aqui. Nós somos filhos de fato. Lá no Evangelho de João, que ele escreve, né? O Evangelho você conhece, Mateus, Marcos, Lucas, e João também escreve um Evangelho. E ele faz uma distinção naquela conversa de Jesus com Nicodemos entre nascer dos homens e nascer de Deus, que Jesus chamou de nascer de novo, nascer do Espírito. Jesus estava falando da regeneração, o ato soberano de Deus, pelo qual ele dá vida espiritual ao pecador, que até então havia nascido apenas dos homens, morto em seus pecados, filho da serpente, porque nasceu no pecado, não como um filho de Deus mais, nesse sentido, um reptiliano. Mas Jesus fala do novo nascimento, que regenera o pecador, que o justifica, que justificado e em santificação é chamado de fato, não apenas chamado, mas ele é de fato filho de Deus. Por isso que no sentido bíblico mais restrito, Deus é Pai como Salvador daqueles que nasceram de novo. Não é apenas Deus é Pai de todos. Nesse sentido que João está falando, Ele é Pai daqueles que nasceram de novo. É nesse sentido que João usa essa expressão, nascido de Deus, nessa carta. Então não se pode esperar que o resto do mundo entenda isso. Entenda esse relacionamento empolgante com Deus. Afinal, os reptilianos nem sequer conhecem a Deus. De fato, não conhecem. Somente alguém nascido de novo, pelo Espírito de Deus, que deixou de ser um reptiliano, pode apreciar o que significa ser filho de Deus, que é ser chamado de fato e ser filho de Deus. Santo Agostinho, ele compara a atitude do mundo em relação a Deus como a de um doente em delírio que quer matar o médico e a sua equipe, que ataca o médico e a sua equipe, porque ele não sabe que aqueles lá querem me fazer bem, o amam, estão preocupados com a situação dele. Ele está em delírio. É assim que ele compara o mundo em relação a Deus. O mundo está em delírio contra Deus e não reconhece. Não reconhecem Deus, nem a Cristo como Filho, nem o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Por isso não conseguem identificar os cristãos como filhos de Deus. E por isso são hostis aos cristãos. A causa da hostilidade ao mundo, aos cristãos, é a cegueira espiritual.
Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus ensina que essa estranheza pode se traduzir em ódio e perseguição aos cristãos. Ele fala isso. O mundo é hostil aos filhos, pois não reconhecem o Pai. Jesus explica lá em João capítulo 15. Aí João aqui na carta continua, no versículo 2, amados, nós já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois não veremos como Ele realmente é. O veremos como Ele realmente é. No versículo 1, nós vimos o que somos. No versículo 2, agora, o que seremos. Porque Deus ama você. Deus ama você. E o amor de Deus não se limita à regeneração, à nova vida. Ele nos acompanha ao longo de toda a nossa vida aqui, até a volta de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar, todos os verdadeiros discípulos se tornarão como Ele. Paulo fala isso lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem. Eu vou ler aqui para vocês. Paulo diz, Filipenses 3, 20 e 21, fala: a nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá nós aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Não quer dizer que nós seremos deuses, como alguns seitas acreditam. Nós não seremos deuses. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 10, deixa muito claro. O Senhor Deus diz por meio do profeta: somente eu sou Deus, não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Deus já falou, está falado. A Bíblia não diz que seremos iguais a Jesus, mas nós seremos conformados à imagem e semelhança de Jesus, sem a influência do pecado, sem a chance de cair em pecado, com um corpo glorificado. Deixaremos definitivamente de ter atitude de reptilianos, de filhos da serpente, da influência do pecado. Ou seja, Deus ama você, Ele te faz filho dele, Ele mostra quem você é, aponta para o que você será. E aí no versículo 3, ele vai falar como nós devemos ser a partir da esperança dessa volta de Jesus, porque todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. O apóstolo já disse nessa carta aqui, lá no capítulo 2, que a purificação dos pecados e da injustiça que nós cometemos vem por meio do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Ele nos purifica dos pecados e nos perdoa e nos dá acesso a Deus. Mas quando nós confessamos, reconhecemos nossos pecados e confessamos eles sinceramente. Mas o que ele está se referindo aqui, a se manter puro, é a nossa santificação. Aquele processo diário na qual a graça de Deus age em nós e na força do Espírito Santo, o discípulo verdadeiro mortifica os desejos pecaminosos e as tentações, buscando encher-se do Espírito de Deus, revestindo-se mais e mais de Cristo. É isso que Paulo apontou lá em Efésios 4, 22 a 24. Livrem-se da sua antiga natureza, porque Jesus já despojou ela de vocês. Agora livre-se desses hábitos reptilianos, o seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos do mundo e pelo engano. Deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Nós vemos aqui os apóstolos apontando para a mesma direção, a nossa santificação, uma caminhada de busca pela pureza. Purificar-se significa limpar-se da sujeira moral. É esse check-up que ele está fazendo agora aqui. Que o pecado produz em nossa mente, no coração, nos sentimentos. E nós não conseguimos isso apenas com a força de vontade. Não é apenas a nossa força de vontade e esforço. Mas nós já vimos no capítulo 2, no capítulo 1 e 2, que a gente consegue isso ao andarmos na luz. E essa luz divina, o Espírito Santo, por meio da palavra, vai mostrar os nossos erros. É a luz que mostra o que tem de problema em mim. No escuro, na minha vida fechada, eu não vou conseguir entender o que eu tenho que mudar. Mas quando eu me aproximo da luz, eu enxergo o que eu tenho que mudar. E a luz vai mostrar, vai alcançar a nossa consciência e a nossa vontade. E então nós poderemos responder à luz de Deus com quebrantamento,
com arrependimento, com confissão de pecados e mudança de vida. Afastando-se do pecado contínuo e da sujeira que ele faz em nós. A esperança, irmãos, que o cristão tem de que um dia seremos semelhantes a Cristo, que é puro, desperta em nós o desejo pela pureza. Eu quero me livrar disso, eu não quero mais cometer esses pecados, eu não quero mais agir assim, eu não quero mais fazer isso. A gente vai reconhecendo e desejando se afastar dele. Deus te ama e Ele te capacita. Nós somos capacitados a viver essa vida santa, porque Deus nos ama e porque Jesus venceu na cruz. No versículo 4 e 5, João vai dizer: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E você sabe que Ele, Jesus, veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. João volta a falar sobre obediência à lei. Parece alguém legalista, falando de lei. Mas ele está falando isso para combater. Lembra que a gente já falou daqueles falsos mestres flertando com o gnosticismo, que o nosso corpo não é tão importante que você faça com o seu corpo, porque o que importa é o seu conhecimento, a sua espiritualidade. O corpo vai virar pó, então não interessa o que você faz com ele. E João está trazendo: não, interessa sim. Nós somos um ser integral. O corpo afeta a mente, o espírito e a nossa alma. Tudo que você faz no seu corpo reflete na sua alma, na sua espiritualidade. Então ele vai falar sobre transgressão de lei aqui, de novo. E a transgressão da lei, ela pode ser por ação ou por omissão. Ou seja, eu fazer aquilo que é contrário à lei, contrário ao caráter de Deus, ou seja, eu deixar de fazer aquilo que Deus manda, de acordo com o seu caráter. Interessante que a gente pensa que primeiro a gente tem que conhecer as regras, para depois saber se a gente quebrou as regras. Se eu não sei as regras, como é que eu sei se eu estou quebrando as regras? O que Deus está falando aqui, Ele fala isso porque nós temos esse senso de moral colocado pelo Espírito em nós, que a gente sabe. E a nossa ignorância quanto à abrangência dos nossos pecados não nos faz inocentes. Tenta usar esse argumento, como já falei isso outra vez aqui com um policial, quando eu te abordar, um policial rodoviário, que você não viu uma placa e não sabia que o limite era 80. Tá, se tu não sabia, está perdoado pela tua ignorância. A lei não vai te isentar disso pela tua ignorância. E nessa semelhança à lei de Deus. Transgressão, o termo transgressão aqui, ele significa mais do que quebrar as regras. Ele significa revolta, rebeldia. É viver como se não houvesse lei, ignorando as leis. O incrédulo, o reptiliano, ele peca e é uma criatura pecando contra o Criador, ofende a Deus. É grave isso. Mas o discípulo que peca é um filho pecando contra o Pai, contra o amor do Pai. Os pecados dos reptilianos somam em sua condenação, e eles nem percebem isso, nem se dão conta e nem se importam com isso. Ele ignora isso, vive de forma contrária à lei. Mas os pecados de um filho são contrários ao amor de Deus entregue pelos filhos. Eu não me importo tanto com a ofensa de um vizinho, de um desconhecido. Pode me ofender, pode mexer comigo, mas eu não me importo tanto porque ele não me conhece, ele não sabe da minha vida. Mas a ofensa do meu filho a mim é muito mais dolorosa, porque é uma negação de todo o amor, todo o carinho que eu quero entregar para ele. Isso machuca muito mais. Eu não estou falando que o nosso amor para os nossos filhos é igual ao amor de Deus. Isso é surreal. O amor de Deus é de outro país, como João falou. Vejam que grande esse amor. Eu estou falando que o nosso relacionamento com Deus é diferente, porque nós somos filhos de fato. Então é diferente o nosso relacionamento com Ele. Quando um filho de Deus peca, mostra que não entende ou não dá valor ao que Jesus fez na cruz por ele. Por que isso? Porque João diz no versículo 5 isso. Você sabe que Ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. E esse tirar os nossos pecados significa que Jesus remove a culpa. Ele pagou a dívida dos nossos pecados. Nós não temos mais culpa, porque o castigo foi sobre Ele. É o castigo que foi derramado sobre Ele que nos traz a paz com Deus. Mas é mais que isso. Jesus quebrou toda a cadeia, toda a maldição. Ele venceu o poder do pecado sobre a vida do seu povo.
O pecado não mais pode te influenciar. Romanos capítulo 6 diz isso. Nós sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Para quê? Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida. E nele deixássemos de ser escravos. Porque antes nós éramos escravos do pecado. Pois quando nós morremos com Cristo, nós fomos libertos do poder do pecado. E é por isso que a gente faz o batismo, que significa eu morrer para a velha vida e viver para a nova vida com Cristo Jesus. É isso que significa o batismo. É esse ato simbólico de que eu morri, a minha velha natureza foi crucificada. Eu era um escravo do pecado. O escravo não tem vontade própria. Ele tem que fazer tudo o que seu Senhor manda. Ele não escolhe. Hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu não quero comer. Hoje eu quero comer, hoje não. Ele faz o que o seu Senhor der e mandar. E nós éramos escravos do pecado. Só escolhíamos pecar e até não percebíamos isso. Mas Jesus quebra essa corrente para que nós pudéssemos ser livres do pecado e viver a nova natureza, libertos desse poder do pecado. E é por isso que nós cantamos, não é? O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Agora eu posso amar. Jesus tira a culpa, tira o castigo final imediatamente. E ele remove o poder do pecado sobre nós. Não somos mais reptilianos. Só que deixar de viver como reptiliano é um processo. Afinal, você estava tão acostumado, tão dentro desse sistema, que não é do dia para a noite que vai tudo mudar. E você vai percebendo alguns hábitos seus que não são de acordo com o seu Pai eterno. Isso aqui não está de acordo com a vontade do meu Pai. Isso aqui eu acho que é um hábito da velha vida. Da minha vida de filho da serpente, que eu tenho que abandonar. Então é um processo. Quanto mais eu ando com Cristo, mais eu ando com o seu povo, em sua palavra, mais eu me pareço com ele. E é isso que vai dizer o versículo 6 e 8. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando ela continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. O que João está falando aqui é que quem leva uma vida de pecado, quem ignora o pecado como se ele não existisse, vive numa prática contínua dele, demonstra por suas obras que não houve uma regeneração, não nasceu de novo. João está fazendo um check-up da nossa vida em Jesus com base na nossa santidade, vida moral. E permanecer em Cristo significa ter comunhão com Ele e não permitir que nada nem ninguém se coloque entre Cristo e nós. E o permanecer nele é que nos guarda de desobedecer a sua palavra. A gente vai aprendendo, estando em constante comunhão, em harmonia, em sintonia, sendo alertado pelo Espírito Santo quando a gente for tentado. Agora, se eu vou me afastando do meu hábito de leitura, de estudo, da comunhão, de andar com os irmãos, de me aprofundar no conhecimento, eu nem percebo mais que eu estou voltando a viver no erro. Permanecer em Jesus permite mostrar a vida dele em nós, o poder dele em nós. Mostra que é justo como ele é justo. Por isso que nós podemos usufruir da vida com ele. E é por isso que o versículo 8 termina assim: porque o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. E destruir aqui não significa aniquilar, eliminar de uma vez por todas, porque o diabo continua agindo nesse mundo. Ele age sobre os filhos da desobediência, outro termo bíblico para isso, os filhos da ira, os reptilianos. Mas ele não tem mais poder sobre os filhos de Deus, porque pelo perdão que há em Cristo Jesus, porque nós somos nova criatura, a velha vida acabou, já passou, e eis que tudo se fez novo, teve um novo início. 2 Coríntios 5,17 fala isso, irmãos. E aí nós podemos resistir ao diabo. Lembra de Tiago? Nós estudamos a carta de Tiago no passado, capítulo 4, versículo 17. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A palavra de Deus nem diz para a gente fugir do diabo, diz para a gente se submeter a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. A Bíblia fala para a gente fugir da nossa natureza carnal,
Fuja das paixões da mocidade, fuja da idolatria, fuja do dinheiro. Há coisas com as quais a gente brinca e flerta, com as quais nós devemos fugir. Mas não precisa fugir do diabo. Resista ao diabo, submetendo-se a Deus, e ele fugirá de você. É isso que a palavra diz. Os filhos de Deus podem descansar no fato de que Satanás é um inimigo derrotado. Ainda que ganhe uma batalha aqui e outra ali, a guerra já foi declarada vitória na cruz de Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Deus ama você. Por isso Ele enviou Jesus para vencer na cruz. Viver uma vida santa e pura, morrer na cruz, pagar os seus pecados, destruir as obras do diabo, quebrar a maldição, a escravidão do pecado, te tirar da vida reptiliana e te dar uma nova vida, te reconciliar com Deus, te fazer um filho amado do Senhor, que vive a vida que o Pai tem para ti, com alegria, com santidade e amor. De quem você é filho? De quem você é filho? Se és verdadeiramente filho de Deus em Jesus, precisa saber que Deus te ama. Jesus venceu na cruz e você não é escravo do pecado. É isso que vai dizer o versículo 9 e 10. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim nós podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. João é duro, é direto, é franco. Aqueles que são alcançados pela obra de Cristo e se tornam filhos de Deus, como resultado, não vivem mais pecando como antes. O que você precisa entender é que no contexto aqui de 1 João, viver no pecado, continuar a pecar, são expressões que ele usa aqui, indicam uma prática constante do pecado, como um modo de vida. E no versículo 9 aqui, o João vai mostrar por que um filho de Deus não vive na prática do pecado. Porque a vida de Deus está nele. Outras versões vão dizer a divina semente, o Espírito Santo. E isso vai gerar um desconforto com a vida de pecado. Um filho de Deus não consegue mais ignorar o pecado. Esse texto não se refere a pecados pontuais aos quais nós cometemos. Não está falando que nós vamos ter uma vida de impecabilidade. Nunca mais eu vou errar. Se eu errar, vou mostrar que eu não sou um filho de Deus. Não é isso que ele está falando. Há resquícios em nossa vida, da velha vida, que precisam ser abandonados. Mas um filho de Deus quer abandonar isso. Essa é a diferença. Um filho de Deus quer mudar as suas atitudes pecaminosas, reptilianas. Há dias que nós estamos muito mais próximos de Cristo e obedecemos com alegria. Mas há dias, há tempos em que, devido à nossa fraqueza, ao nosso orgulho, em meio a circunstâncias e tentações, nós vamos pecar mais. Isso é fácil de aceitar, né? A gente fala isso, é verdade, eu também peco também, todo mundo peca. Isso é fácil de a gente concordar com o pastor. Afinal, até mesmo todo mundo peca, né? Até Davi pecou, Davi adulterou, Davi organizou um assassinato lá, tudo beleza, né? Mas ele tinha um coração bom, ele era um homem segundo o coração de Deus. Você até se compara com Davi nos erros, mas Davi pedia perdão. Davi confessava publicamente o seu pecado. Davi restituía o seu dano. E eu e você? Quantas vezes já fizemos isso? Um reptiliano não se importa e muitas vezes desconhece seus pecados. Mas um filho de Deus luta contra o pecado, contra a velha natureza, contra os resquícios dessa vida antiga. Um filho de Deus pratica a justiça, o que significa que, confiando em Jesus, na sua palavra, ele faz pela fé o que é certo. Não só o que a gente quer, né? O que a gente está tentando ensinar para o Isaac. E é o que a gente, quando fala, eu vejo Deus falando para mim. Mas eu não quero. Mas a vida não é fazer o que a gente quer somente. É fazer o que o teu pai sabe que é melhor para você. E a nossa vida com Deus é assim, não é fazer só o que a gente quer. É fazer pela fé, obediência e amor ao nosso Pai, o que Ele sabe que é melhor para nós. Concluindo, João está ensinando aqui os seus leitores a checarem nos mestres, aqueles falsos mestres,
e em si mesmos quem é nascido de Deus ou quem é filho do diabo. Mas quanto a ser filho do diabo, Agostinho de Hipona que escreveu: o diabo não criou nenhum homem, o diabo não deu à luz a nenhum homem, mas aquele que imita o diabo, como se dele tivesse nascido, torna-se filho do diabo ao imitá-lo, e não por ter literalmente nascido dele. Nós somos criaturas de Deus, mas corrompidos pelo pecado, muitas vezes vivemos como um filho do diabo. É isso que ele está falando aqui. Nós somos criaturas de Deus. Isso aqui, filho do diabo, filho de Deus, não é fazer separação entre igreja e mundo. Não é fazer entre os que estão na igreja e os que não estão na igreja. Não é isso que João está falando. João está escrevendo uma carta para uma igreja. Ele não mandou a carta para o mundo, ele mandou para dentro da igreja, para aquelas pessoas dentro da igreja checarem os seus corações. É para nós aqui. Afinal, foi para pessoas religiosas, os judeus religiosos, que Jesus disse o seguinte. Não tem aqui o texto, está em João 8:44. Jesus falou o seguinte lá no Evangelho de João: vocês são filhos do seu pai, o diabo. Falando para os judeus religiosos que estavam ali discutindo com Jesus. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois nele não há verdade alguma. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso, o pai da mentira. Estava aqui. Essa semana eu vi um comentário de um pastor, na verdade, sobre a declaração de uma modelo gaúcha que se diz evangélica. E ela tem certeza da sua salvação. Ela escreveu isso: eu sou evangélica, tenho certeza da minha salvação, porque Deus é amor e gracioso, mesmo eu vivendo uma vida na prostituição. Ela usou uma outra palavra bem mais suja. Mesmo eu vivendo uma vida na prostituição, eu tenho certeza da minha salvação. É contra esse tipo de raciocínio que João está escrevendo aqui. Quando alguém que vive na prática do pecado constante e não sente efeito nenhum e acha que não se engane. Você, pelas suas obras, mostra quem é o teu pai. Pessoas que dizem ser de Jesus, mas levam uma vida sem preocupação com a vontade de Jesus, indicam que há algo errado no relacionamento com Deus. Porque como filhos, a presença do Espírito Santo cria o desejo de santidade. Não apenas que a gente quer ir para a igreja para ver coisa sobrenatural, quer ser curado, quer ser abençoado, quer ser próspero, quer ser protegido, quer ser chamado de filho do rei. Não é sobre isso. O descaso com a Bíblia, com a vontade revelada de Deus, hoje, nas igrejas evangélicas em geral, é fruto de um evangelicalismo deturpado e sensacionalista. A Bíblia dá ênfase em renúncia, a Bíblia dá ênfase em santidade e alegria e desfrute da vida nesse processo. Foi contra esse tipo de evangelicalismo que nós vivemos hoje que os irmãos Wesley, e George Whitefield, que eram contemporâneos ali, antigos pregadores, eles pregaram contra isso. Eles viveram numa época em que todos se consideravam cristãos. Eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Todos se consideravam cristãos. Mas por que vocês são cristãos? Porque eu fui batizado quando eu era criança, então eu fui batizado na infância e eu fui inserido na aliança do pacto de Deus, então eu sou cristão. E eles cresceram a vida longe de um relacionamento com Deus, viviam como diabos, mas achavam que era cristão. A regeneração, a nova vida, foi trocada por uma crença em um ato simbólico, que recebeu até a autoridade dos líderes na época. E aí os irmãos Wesley afirmavam: parem, tem algo errado com a alma de vocês. Tem algo errado com a vida de vocês. Não tem evidência nenhuma de que vocês nasceram de novo. Vocês vivem como o resto do mundo. Que evidência há? Que diferença há na tua vida? Porque a palavra de Deus, a Santa Escritura, diz que um filho de Deus não vive assim. Não sou eu que estou inventando e querendo ver diferenças, diziam eles, e nós também. Ele dizia: examinem-se, façam um check-up de si mesmo, com base na palavra de Deus. E hoje nós não vivemos tempos muito diferentes. Pessoas acham que são cristãs porque um dia levantaram a mão num culto. Um dia eu levantei a mão,
Um dia eu chorei num culto. Um dia eu fui batizado. Um dia eu fui num retiro muito legal. Um dia eu vivi algo muito louco com Deus num culto. E a gente baseia a nossa segurança com Deus com base em alguma experiência, algum ato simbólico, que pode ter sido até mesmo sincero. Mas não é isso que vai dar a sua garantia. E eu não estou falando isso para julgar, para pesar sobre vocês, mas para alertar, porque a Bíblia traz esse alerta. Faça um check-up de si mesmo. Você é um filho de Deus? É por isso que Jesus falou lá para Nicodemos, naquela conversa de noite, no João capítulo 3, versículo 7, Nicodemos, você não te importa de te falar? É necessário nascer de novo, Nicodemos. Não é saber, não é ir na sinagoga, não é ter conhecimento, não é participar dos cultos, é nascer de novo, nascer do Espírito Santo, é uma nova vida, é ser regenerado, buscar o Espírito, encher o coração, Ele que muda a nossa vida. João dividiu a humanidade em dois grupos, os verdadeiros filhos e os que acham que são. Os que não praticam a justiça vivem habitualmente no pecado, sem que isso lhe incomode, ignorando a vontade revelada de Deus. Mas os verdadeiros filhos usufruem do amor contra o pecado. E de que maneira um verdadeiro filho vence os desejos dessa velha vida reptiliana? Entregando a nossa vida, o nosso corpo a Deus. Quero chamar uma pessoa do louvor já para se posicionando. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: irmãos, eu suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez a vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes do mundo. Não vivam como os reptilianos, mas deixe que Deus transforme-os por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Vem daqui. Não são atos externos, vem de uma maneira de pensar e depois invade o nosso corpo, para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Isso acontece quando você dedica tempo à leitura e estudo da palavra. Isso vai acontecendo, essa renovação da mente, do nosso comportamento, quando eu cultivo isso, quando eu me dedico à oração. E se você não sabe como orar, nós fizemos uma série aqui sobre a oração do Pai Nosso. Você pode aprender como orar, como Jesus ensinou. Você se dedica à comunhão com seus irmãos. Esses são os meios principais, há outros que Deus criou para que nós pudéssemos ter a nossa mente renovada, transformada e não viver como o mundo. Por isso, reflita. Você tem em você a natureza divina ou está apenas fingindo ser cristão? Você cultiva essa natureza divina em você, buscando a Deus na Bíblia, na oração e na comunhão? Os teus pecados são confrontados, os teus pecados te incomodam. Como você lida com eles? Ignorando ou buscando a mudança? Ajuda humildemente. A vida real de um verdadeiro filho de Deus começa com respostas sinceras a essas perguntas. Há esperança, porque Jesus prometeu que estaria conosco. O seu Espírito nos capacitaria. Há esperança. João não faz isso para jogar um peso naquelas pessoas. Ele faz isso para alertar elas. E para que os que têm dúvida tenham certeza, tenham convicção, não fiquem na dúvida. Como diria não é um Saiyajin, confundi um Jedi, né? Venha para o lado da luz. Ande na luz. Tem esperança para você. Werner de Boer, um teólogo alemão, ele disse que quando a gente oculta a verdade da nossa vida, a comunhão já está quebrada. Quando eu finjo algo, quando eu oculto a minha vida, eu estou quebrando a comunhão. Nós nos separamos uns dos outros por temor e constrangimento. Somos sensíveis, desconfiados, medrosos e orgulhosos. Mas quando nós temos a coragem de confiar em Jesus e a humildade de mostrar, abrir a nossa vida sobre a luz, nós podemos despertar nos outros uma maravilhosa confiança. É isso que nós cantamos. Foi isso que nós cantamos.
Não há nada melhor que o nosso Deus. Ele traz vida aos sepulcros. Observa, não se trata de exibir o pecado em si, ficar contando as suas presepadas apenas por isso mesmo, mas se trata de testemunhar a experiência do perdão purificador de Deus. Testemunhar que você errou, que você está mudando, que você está falhando, mas que você tem um Deus que te ajuda, que te perdoa, que te restaura e te acompanha nesse processo. E isso vai encorajar outros. Como diz uma música do Rodolfo Abrantes, que das minhas feridas sai poder para curar. E sai e cura, Deus usa. Deus usa. E essa experiência abre o nosso coração para um convívio franco, um convívio familiar, leve e alegre, de ser um filho amado, seguro da nossa paternidade em Deus. Não preciso esconder as minhas falhas, porque a minha segurança vem do meu Pai. Se você tem dúvidas quanto à sua filiação, porque você tem vivido como um reptiliano, vivendo a vida comum desse mundo, ignorando a lei de Deus, há esperança para você também. João fala filho de Deus e filho do diabo. E às vezes a gente pensa que um filho do diabo é um satanista que se dobra e ora e canta para Satanás. Não, ele está falando de um filho de Deus e todo o resto. Não necessariamente alguém que participa de um culto satânico. Apenas dois tipos de pessoas. Quem é o seu pai? De quem você é filho? A graça e o amor de Deus, por meio da fé na obra redentora de Jesus, conquistou para você a vitória na cruz, para te livrar dessa vida de escravidão e te fazer um filho amado, seguro no seu Pai. Então somente creia, renda-se a Ele e deixe Ele te transformar e te usar para transformar outras vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.